estou iniciando, o pessoal vai chegando, não tem problema nenhum. Tá? Quem for chegando vai se familiarizando e vai pegando o fio da meada. Bom, gente, eu vou colocar a apresentação aqui. Só mudar aqui lá para o começo. Não é normal. Então, a gente está aqui, né? Estamos reunidos com um propósito que é bem bacana, que além da troca, que é o momento de troca, né? A gente vai tratar aí das questões do material do Aprova Brasil, né? Nós teremos 4 encontros relacionados a este material, né? Então, os encontros, eles acontecem sempre sucessivamente à aplicação do simulado, né? E aí é um momento que a gente para olhar como é que foi essa aplicação, como é que foi o desenvolvimento dos alunos, quais pontos a gente precisa retomar, né? Quais foram os pontos altos, enfim. Então, é um momento de troca e reflexão. E aí, a partir disso, né, eu trago sempre algumas sugestões de intervenções pedagógicas, pensando sempre no avanço dos alunos, tá? Então, eu estou de volta, né? O ano passado eu já estive em Bertioga, fiz a devolutiva de todos os simulados dos 4º anos e dos 2º anos. Então, este ano, novamente, fui convidada, para mim é uma honra, né? Foi, inclusive, uma solicitação do município que eu continuasse, né? Enfim, então isso para mim é muito bom, é sinal de que a gente realizou, né, um trabalho bacana aí junto com vocês, tá? Eu vou seguir aqui. Aqui do grupo, talvez de manhã eu conhecia uma professora que já fez comigo ano passado, talvez eu conheça alguém, se alguém, né, me conhecer, pode ficar à vontade aí. Eu sei que a gente está no nosso momento, né, às vezes em casa, no carro, sei lá, onde quer que esteja, né, a gente hoje tem essa modalidade que é online, que encurta as distâncias, né, porque talvez se fosse no presencial eu nem conseguiria hoje estar com vocês, né, e isso não impacta na qualidade do encontro. É claro que a gente não tem a interação pessoal, mas a gente tem, aí a gente consegue interagir hoje, tanto abrindo o microfone, se manifestando pelo chat, e essa é a realidade, né, gente? A nossa realidade atual é essa, é otimizar. Então, isso foi muito bom também, né, a gente conseguir se encontrar virtualmente. Então, nesse encontro, eu não trouxe, assim, atividades de interação até para a gente poder conversar e combinar, porque eu sei que alguns conseguem, né, se organizar com recursos, tem notebook, eu tenho desktop, outros ficam mais no celular. Então, assim, para os próximos encontros, eu vou colocar algumas interações, então vocês já se preparem um pouquinho, nada que vocês precisem se expor, mas de interação mesmo usando aplicativos, tá? Então, hoje a gente vai fazer sem grandes interações, mas a gente vai continuar. Deixa eu só ver esse telefone aqui, um minutinho. Desculpa, gente, porque eu fiquei aqui numa sala, mas o telefone não tem jeito, né? A gente se preserva, mas o telefone a gente não consegue controlar. Bom, seguindo, então é isso, tá? Eu vou fazer uma apresentação minha, bem rápida, né? Só para dizer quem eu sou, né? De que lugar eu falo, enfim. Então, eu sou a Cristiane Domingues, podem me chamar de Cris, né? E eu estarei com vocês, como eu falei aí, né, durante esses 4 encontros, para trabalhar aí
essas questões, né, discutir sobre práticas pedagógicas, mas sempre na perspectiva do uso do material do Aprova Brasil, tá? Meu percurso também é na educação, como vocês, né? Senão não faria sentido eu estar aqui. Eu trabalhei aí, né, em alguns segmentos da educação, né? Sou pedagoga também. Atualmente eu sou mestranda em práticas docentes, né? Estou vivendo essa loucura, que é uma loucura, mas que é muito bom, que traz, né, bons resultados para a vida acadêmica da gente, né? E trabalhei bastante tempo com educação infantil, em classes de pré-alfabetização, trabalhei no ensino fundamental, na EJA também. Eu atuei no município vizinho como educação especial, e atualmente no município que eu estou, né, que eu sou assistente de direção, por concurso de promoção mesmo, e hoje eu atuo na Secretaria de Educação, eu lidero aí a seção, né, eu gerencio a seção de tecnologias educacionais. Então, a minha missão aqui é meio que nem o Samuel, conheço o Samuel, que estamos próximos, né, municípios próximos. Minha missão é integrar as tecnologias digitais ao processo educativo, né? Esse é o desafio. Então, é isso, gente. Fora do profissional, né? Eu sou uma pessoa que valoriza muito as minhas raízes, o humano. Sou muito humanizada, por isso que eu entendo demais essa questão nossa, né? De dobrar, de correr para cá, correr para lá, enfim, né? Não tá fácil, mas a gente tem aí resistido, tá? Bom, tenho 47 anos, sou casada e considero a minha família o meu porto seguro. Então é isso. Essa sou eu, essa é a Cris, tá? Então, é uma satisfação estar com vocês novamente e aí para começarmos essa jornada. Então, vamos lá. A gente tem uma pauta para dar conta, né, hoje. Trago sempre uma pauta, já fiz a minha apresentação. Eu trago sempre uma leitura de fruição, tá? E vocês vão entender o porquê. Eu falo sempre sobre essa leitura, né? Eu acho que em todos os espaços que eu tenho, que eu ocupo de formação, também fui formadora aqui na minha secretaria, né? Durante bastante tempo. E então todos os espaços formativos, desde a escola, né, com as crianças, enquanto eu estava na docência, até hoje, para mim, eu carrego essa questão da leitura de fruição. Aí a gente parte para a análise, né, dos resultados de língua portuguesa e de matemática, e aí a gente faz algumas reflexões, vê os resultados, né, se vocês quiserem se colocar, enfim. E eu trago sempre algumas sugestões, algumas propostas, né, para intervenção, pautadas em pressupostos teóricos, gente, porque a gente não pode só dar a receita de bolo, né? O formador, ele não dá para ele vir aqui e falar assim, olha, faça tal sequência didática, né? A gente precisa ter embasamento teórico. Esse é um espaço que é formativo, né? Se é um espaço formativo, a gente também precisa privilegiar, né, essa questão do embasamento teórico, porque o nosso fazer, ele tem um embasamento que é teórico, né? Nós não somos tarefeiros e repetidores de ações, né? Então, é isso, essa é a nossa pauta. E agora a gente vai para a nossa leitura de fruição. Então, eu trouxe hoje um poema, né? Gosto muito desse gênero, quem me conheceu ano passado sabe disso, né? Então, eu trouxe hoje o Tiago de Mello, falando um pouquinho sobre o Tiago de Mello. O Tiago de Mello, ele é um poeta brasileiro, né? Que ele nos deixou no ano de 2022, mas ele tem aí, ele deixou um legado, né? Os seus escritos são, assim, maravilhosos, eu sou bem fã. Não vou garantir para vocês que eu vou trazer sempre o Tiago de Mello, porque tem outros também, tem José Saramago, enfim, tem outros que eu aprecio, mas hoje eu trouxe, achei oportuna essa leitura de fruição, por um ponto de partida, eu acho que tem muita convergência, tá? Para os que virão, como sei pouco e sou pouco, faço pouco que me cabe, me dando inteiro, sabendo que não vou ver o homem que quero ser.
Já sofri o suficiente para não enganar a ninguém, principalmente aos que sofrem na própria vida a garra da opressão e nem sabem. Não tenho sol escondido no meu bolso de palavras. Sou simplesmente um homem para quem já a primeira e desolada pessoa do singular foi deixando devagar, sofridamente de ser, para transformar-se muito mais sofridamente na primeira e profunda pessoa do plural. Não importa que doa, é tempo de avançar de mão dada com quem vai ao mesmo rumo, mesmo que longe ainda esteja de aprender a conjugar o verbo amar. É tempo, sobretudo, de deixar de ser apenas a solitária vanguarda de nós mesmos. Se trata de ir ao encontro, dura no peito, arde a límpida verdade dos nossos erros. Se trata de abrir o rumo, os que virão serão povo e saber serão lutando. Tiago de Mello. Lindo, né? Eu sou suspeita, eu acho lindo. Se vocês quiserem falar, comentar, escrever no chat, se já conheciam, se conhecem o Tiago de Mello, né? Eu acho que o nosso papel é esse mesmo, né? De repertoriar, de trazer isso para vocês, né? Que para nós, né? Que somos educadores e que precisamos estar em contato com essa linguagem. Lindo mesmo. Bom, então, seguindo aqui, nós vamos agora falar um pouquinho dessa questão da leitura de fruição, né? Então, eu trouxe a leitura de fruição, todos os nossos encontros a gente vai ter, como eu já falei, mas por que a leitura de fruição, ela desempenha um papel fundamental na alfabetização e nas atividades escolarizadas, né? Quando a gente fala de alfabetização, vocês podem me questionar, puxa, Cris, mas eles já estão no 4º ano, né? Mas será que a alfabetização, será que não é um processo? É um processo, né? Eles já estão alfabetizados convencionalmente? Sim, né? Têm proficiência escrita e leitora, mas a alfabetização é um processo, a gente está sempre aprimorando esse processo, né? Por isso que existem todos os anos iniciais, né? Porque é fundamental. Por que é ensino fundamental? Porque isso é fundamental, né? Então, a gente está nesse processo. Então, a leitura de fruição, ela é bacana, por quê? Porque ela não tem cobrança. Ela é uma atividade que o professor ele tem intencionalidade, o professor seleciona os bons textos para repertoriar o seu aluno, mas o aluno ele é favorecido com essa leitura. Ele não tem cobrança, né? E nisso a gente estimula o prazer pela leitura, amplia o vocabulário deles e o repertório, né? O repertório textual e o repertório linguístico, tá? O desenvolvimento da imaginação, porque imagina, se você lê uma história, um poema, um conto, né? A diversidade de gênero textual também é bacana, né? Trabalhar com diversos gêneros na leitura de fruição. A melhoria da compreensão, fomenta empatia, porque dependendo do texto que você leve, né? Acaba despertando essa questão das competências socioemocionais, da empatia, da diversidade humana. Bom, isso dá apoio ao desenvolvimento emocional e contribui para quê? Para o sucesso, né, escolar. Porque se a gente quer formar leitores, a gente quer que eles sejam leitores fluentes, que hoje a gente tem aí uma concorrência que é meio infiel, né, com os recursos, com as mídias. Eu sou extremamente defensora dos recursos, né? Com mediação dos professores, eu não poderia falar contra isso, porque hoje o meu trabalho é esse, né? Na secretaria, enfim. Mas a gente tem uma concorrência que é infiel. Então, a gente precisa levar essa leitura por prazer para a escola, né? E a leitura, ela ocupa que espaço na sala de aula? Isso é um bordão que é meu, o espaço nobre,
né? Eu não vou deixar a leitura, vou fazer uma leiturinha para eles, né? E eu vou pegar um livro aqui que está na caixa, ou que está na biblioteca, sem pensar, sem fazer uma curadoria. Por que eu estou levando esse texto? Por que eu estou levando essa leitura para os meus alunos, né? Então, é isso, é pensar na leitura como o horário nobre, o espaço nobre, tanto a leitura de fruição, como as outras práticas de leitura, tá? Então, a leitura de fruição, eu digo, que é dela que a gente está falando neste momento, né? Ela é um pilar essencial na escola, um pilar essencial para o processo de alfabetização, né? Ela contribui para diversas habilidades aí dos nossos alunos, que não são só as habilidades linguísticas, tá, pessoal? Então, é só uma reflexão acerca aí da importância da leitura de fruição, que muitas vezes ela é desprezada. Muitas vezes a gente nem coloca na rotina a leitura de fruição. Se a gente tem todo dia a leitura de fruição, quando a gente esquece, eles acabam nos cobrando. Isso é uma delícia, né? É uma delícia, porque, hoje você não vai ler, hoje não vai ter leitura, pedir para que eles deem sugestões de leitura, para que eles tragam de casa essas sugestões, para que eles leiam, porque no quarto ano eles já têm, né? Alguns já são leitores fluentes, para que eles leiam para a turma. Olha que coisa bacana, né? Então, tudo isso são práticas que vão suplementar aí o trabalho de vocês. Bom, seguindo, gente, lembrando, fiquem à vontade para levantar a mão, abrir o microfone, tá? E se manifestar via chat. Eu vou falando aqui. O que a gente quer com esse encontro, eu já falei, né? Examinar o desempenho dos alunos no simulado, ver o que a gente precisa ajustar, enfim, tá? Pensando sempre no progresso deles. E o Aprova, gente, ele tem um foco, tá? Claro, ele tem esse foco, mas a gente trabalha para além desse foco. Qual é o foco desse material? É preparar os alunos para as avaliações institucionais. Por isso que o Aprova está tanto tempo no mercado e com muito sucesso, né? Então, esse material, ele considera muito esse aspecto, as avaliações de larga escala que a gente tem no nosso país. Mas ele é só isso, Cris? Não, ele é muito mais que isso, né? E nas formações a gente olha para muito além disso, tá? Do próprio material, do material propriamente dito, tá? E assim, a rede de vocês, né? Eu trabalho com outras redes também, dentro da formação da Moderna, que adotam só para o quarto e quinto ano, algumas redes só para o segundo ano, mas sabiamente Bertioga adotou desde o primeiro ano, porque se a gente fala que a avaliação, a educação, ela é processual, então é um processo, né? Desde o primeiro ano, o aluno ele já tem contato com esse material, com esse tipo de consigna que cai no simulado, né? Os enunciados, a estrutura, enfim, né? Então, eu acho que esse material ele auxilia bastante nesse sentido, tá? Tanto que vocês têm bons resultados aí na questão, né, das avaliações institucionais. É só isso? Não, não é só isso que a gente pensa no ser por completo, né, gente? Mas, infelizmente, a gente ainda tem esse tipo de avaliação no nosso país. Aí, quais foram os gêneros que foram trabalhados, que foram cobrados no simulado 1? São sempre 5 lições, 5, 4 lições, são blocos de lições, né? E cada lição em língua portuguesa aborda um gênero textual. Ai, mas será que com 10, 12 lições a gente dá conta desse gênero? Eu digo a vocês que não. Vocês têm um trabalho, como eu falei isso, para além do material, né? Vocês têm aí o material do município, vocês têm outros materiais. Esse ano eu não sei como é que está ainda, mas vocês trabalham, né, com outras sequências didáticas, enfim. Então, porque vamos dizer, 2 páginas do livro não dá conta de trabalhar o gênero tirinha, né? A gente sabe que é muito mais. Então, pensando aqui no material que foi trabalhado. Lição 1, tirinha. 2, fábula. 3, folheto informativo. 4, conto de enigma.
e 5 texto expositivo. Então, foram esses textos que foram cobrados no simulado 1 em língua portuguesa. Então, vamos para o resultado. A gente vai olhar, fazer uma análise mais quantitativa de números mesmo, e depois a gente vai para qualitativa, olhando os descritores que estão com pontos de atenção, tá? Com pontos de atenção. Então, eu vou trazer sempre o panorama geral da rede, tá? A gente não consegue olhar escola por escola, mas vocês conseguem olhar, né? E uma coisa que eu ia provocá-los é a usar a plataforma, né? Porque o material, ele além do material físico, né? O material analógico, o livro do professor, o caderno de atividades, enfim, tem a plataforma. Porque se hoje a gente fala em educação digital, a gente tem uma política de educação digital, a gente precisa ir ingressando aos pouquinhos nesse universo. Eu sei que Bertioga investe nisso, vocês têm formação, vocês têm os Chromebooks, eu acho que vocês já têm as lousas, né? Não sei, estava para... ainda não? Teve uma amostra, eu fui até num evento de tecnologia de vocês e tinha uma amostra de telas, enfim. Mas já tem algum recurso, né? Vocês têm um domínio aí, né? As contas institucionais, enfim. Então, vocês podem ir se apropriando, gente, porque a plataforma, ela passou por um upgrade. Então, pensando no quê? Na personalização do ensino, né? Na personalização do trabalho do professor. Se antes vocês tinham que anotar isso na unha, ali, né, no caderno, hoje, pela plataforma, as planilhas, elas são geradas automaticamente. Então, vocês podem criar lá uma pastinha no Drive de vocês, né, com o resultado de cada simulado, até para vocês irem comparando o resultado da turma de vocês, tá? Então, a plataforma está bem legal. Que eu falo, eu não sou marketing da editora, eu sou só formadora, mas o que é bom a gente tem que falar. Tá? Bom, então, simulado. 1.057 estudantes matriculados. No dia do simulado de língua portuguesa, 123 estiveram ausentes, 934 participaram do simulado, e aí, desse número, o percentual de respostas, 99,72%, de acertos, 62,12%, de erros, 37,88%. Então, a gente tem aí um equilíbrio. Sim ou não? Vocês concordam ou não? Joguem aí um joinha para mim, alguma coisa. A gente teve mais acertos ou mais erros? Isso mesmo, né? Então, a gente está, Ana Carolina jogou aí, é isso mesmo. Então, a gente tem mais acertos do que erros. A gente está com a luz acesa em relação à língua portuguesa? Não, ainda não estamos e pretendemos não ficar, né? Enfim. Então, a gente está acima de 60%, o nível de acerto está acima de 60%. Obrigada, pessoal, pela interação aí. E é isso mesmo, né? Parabéns para os professores, porque isso é resultado do trabalho dos professores, né? Com certeza é o investimento que vocês fazem, as estratégias usadas, né? Então, parabéns para os professores, mesmo porque o trabalho, vocês têm um apoio, claro, tem uma equipe gestora, tem a secretaria, mas eu falo, o coração da educação é o professor, tá? Seguindo, ainda quantitativamente, né? A plataforma, ela apresenta esse gráfico. Então, esse gráfico, ele é bem visual, tá? Eu trouxe o print, a gente poderia até navegar a plataforma. No próximo, a gente pode até fazer isso, tá? Então, foram 12. Boa tarde, consegui agora entrar. Tá joia, Antônio. Acabei de conseguir agora. Tá, a gente tá começando. Acabei de conseguir agora o aplicativo. Tá bom. Na próxima eu participo melhor, tá bom? Agora consegui
a baixar o aplicativo, tá bom? Tá bom, Tá querido. bom, querido. Tá bom, um abraço. 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 Desculpe que eu acabei de entrar agora, tá bom? Tá bom. Tá bom. Agora eu vou pedir para você fechar o seu microfone. Tá dando interferência, Antônio. Ah, tá jóia. Você já fechou, né? Obrigada. Bom, então, esse gráfico, ele é bem visual. Então, a gente tem aqui, né, tem a legenda. O que é verde foi correto, o que é vermelho incorreto e cinza foi sem resposta. Então, eu vejo, a minha visão, vocês veem, predominância do verde ou do vermelho nesse gráfico? Do verde, né? Do verde. Isso é muito bom. A gente tem, assim, algumas questões que são mais nevrálgicas, que tem a predominância, que, assim, o vermelho está mais em destaque. Então, a questão 3, a questão 7, a 8, a 9, eu acho que a 9 e a 12, que depois a gente vai fazer essa análise aqui. Então, vejam que eles mais acertaram do que erraram, né? E lá, olha, vejam que aqui, ó, tem a questão e cada descritor que foi, os descritores que foram trabalhados em cada questão, né, que estiveram em jogo, que foram trabalhados, não. Então, a questão 1 estava relacionada ao descritor 5, a 2 ao descritor 1, e aí a gente vê que tem descritores concomitantes, tá? E aí, gente, quando vocês jogam na plataforma, que vocês clicam aqui ó, vocês passam o cursor em cima da barrinha, ele vai dar o percentual exatamente do índice de acerto. Quantos por cento colocou letra A, quantos por cento colocou letra B, C e D e assim sucessivamente, tá? Então, pela plataforma, vocês conseguem ver a sala de vocês. E aí, quando a gente clica aqui, ó, em detalhes das questões, olha o que ele dá. Ele traz as habilidades com maior grau de domínio no simulado e as habilidades com menor grau de domínio, tá? Então, nós tivemos 3 habilidades em destaque e 2 habilidades que estão em vermelhinho, que a gente tem que olhar cuidadosamente para elas, em especial para o descritor 2, tá? Então, com maior grau de domínio, descritor 5, descritor 4, descritor 1. Com menor grau, descritor 2 e o 9. Mas o 2 está mais crítico, vocês vão ver, tá? E aí, ó, tá vendo? Habilidade prioritária, o descritor 2. Por quê? Eles acertaram menos de 40%, tá? Das questões. Então, é luz acesa. Menos de 50% é luz acesa, tá? E aí, para vocês entenderem um pouco sobre essa análise, né, que foi pensada pelos pedagogos da editora, das Soluções Modernas. Porque tem uma legenda, né? De acordo com o percentual, tem uma legenda, e aí nos orienta qual o nível, nos traz orientações pedagógicas do nível do aluno. Então, quando o aluno acertou na questão do simulado menos de 30%, que é aqui, ó, o vermelhinho, tá? Então, é uma habilidade, é um descritor que precisa ser priorizado. Por quê? Né? Porque os alunos ainda não têm domínio suficiente dele, tá? Então, está insuficiente, tá? Mas nós não temos nenhum caso neste simulado 1. Aí a luzinha ficou amarela. Então, é retomar. O que quer dizer esse retomar? Né? Quando o aluno acertou de 31% a 60% das questões do simulado, tá? Ou quando a sala, a rede. Então, retomar. Eles têm um domínio mínimo. Não é insuficiente, mas também
ainda não é o satisfatório, é um domínio mínimo, melhorou, né? E aí, passa para o verdinho claro, que eles acertaram de 61% a 80%. Opa, domínio pleno, tá bom, né? Então, se a gente pensar aí nesse percentual, tá ótimo. Aqui já tá bom, aqui tá ótimo, tá? Então, ele já tem o domínio pleno, então você precisa complementar para que ele continue caminhando. Vejam que isso é processual. Ó, aqui ele tem dificuldade, você retoma aqui, aí ele superou, você complementa aqui para depois aprofundar. Ué, mas já não estava bom, já não complementou? O que é o aprofundar? É o domínio acima do esperado. É quando o aluno supera, né, aquele descritor e você apresenta um novo bloco de descritor, um novo desafio, tá? Então, isso é essencial. Então, vocês entenderem isso aqui faz toda a diferença. E aí, tá vendo aqui, ó, exportar tabela? Na plataforma, quando você clica aqui em exportar tabela, ela vai trazer exatamente a planilha da sua sala. É essa planilha que eu falei para vocês que vocês podem ir guardando numa pastinha do Drive, ou podem imprimir, colar no caderno de vocês ou numa pasta, para vocês irem acompanhando o progresso dos alunos, tá? Então, é bem legal, isso já está pronto, vem prontinha a planilha, tá? Bom, seguindo, aqui a gente... Opa! Aqui, lembram que a gente tinha um descritor que estava com ponto de atenção, que era o descritor 2, que ele estava abaixo? Ele está abaixo mesmo, ó, gente. Eles só tiveram 39,85% de acertos. Que diz esse descritor? Em que eixo ele está, né? Ele está no eixo do tópico 4, que é coerência e coesão no processamento do texto. E qual é esse descritor 2? O que ele fala? Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. Então, eles tiveram dificuldade nas questões 3 e 8 do simulado, que a gente vai olhar para essas questões, tá? E aí, depois, tem a questão 7 e a questão 12, tópico 2, que é implicações do suporte do gênero e ou enunciador na compreensão do texto, que é o quê? O descritor 9, identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. É identificar o gênero textual mesmo, tá? Então, eles, mesmo assim, não tá muito ruim, porque tá acima de 50%, mas não chegou, né, a 61%. Então, tá aqui no campo do retomar, tá? Então, a gente não tem nada a priorizar, tá bom, gente? Então, mais uma vez, parabéns. A gente vai entrar na plataforma e vai olhar essas questões. Por quê? Que é importante vocês até retomarem com eles, né, fazerem a checagem. Por que eles erraram? Será que, de fato, eles estão com dificuldade nesse tópico e nesse descritor, ou eles tiveram dificuldade de compreender o enunciado do simulado? Muitas vezes acontece isso, né? Ou será que eles tiveram dificuldade de retomar a leitura do texto? Porque o que aconteceu no simulado 4? O texto, que é uma fábula, está de um lado e as questões está de outro. Então, isso também pode ter sido um aspecto dificultador. A gente pode descartar essa possibilidade? Não, né? Então, isso pode ser um aspecto, sim. E aí tem a outra questão, né, as outras duas questões que são do gênero textual. Bom, olhando para esse descritor 2, né, que a gente tem 38% só, o
que fala essa habilidade? Essa habilidade, ela estabelece, né, relações entre partes de um texto, identificando repetições e substituições para a continuidade textual. Né? E isso é fundamental para a compreensão leitora. Por quê? No texto, né, numa fábula, imaginem eles colocarem, eu acho que era a formiga e o pombo, a fábula. Toda vez que eles forem, o autor for se relacionar ou a formiga ou ao pombo, colocar a formiga subiu na árvore, ou a formiga, né, fica um texto com muitas repetições, né? Então, é por isso que a gente usa, por isso que as repetições, elas acontecem com as substituições, né? Então, ela, dela, nela, né? E aí, muitas vezes, eles não conseguem captar quem é ela, quem é essa ela que o autor está falando? Quem é nela? É para ela? Quem é? Então, eles não conseguem fazer essa identificação, tá? Então, eu trago aqui para a gente pensar, para pensar, algumas razões que possam justificar essa dificuldade, tá? Com certeza? Não, né? É uma hipótese, tá? Então, quando a gente pensa em trabalhar, né, com esse descritor, né, o que a gente vai estar trabalhando? Quais são os desafios que estão impostos? Né? A gente vai promover o desenvolvimento cognitivo e linguístico, por quê? Né? No quarto ano, em especial, os alunos estão numa fase de desenvolvimento cognitivo e linguístico. E nessa etapa, eles começam a transitar entre uma leitura mais literal, né, que eles não conseguem ainda ter compreensões do que está implícito, né, para uma leitura mais inferencial, que ele faz inferências, que ele tira conclusões, que ele tem uma certa criticidade na conclusão, enfim. E aí a identificação de repetições ou substituições exige uma capacidade, né, de abstração e de análise que eles estão em desenvolvimento. Então, muitos alunos podem reconhecer as palavras repetidas, mas eles têm dificuldade de entender o propósito daquela repetição, né? E aí não conseguem identificar a substituição, né? As substituições que são feitas para quê? Para que o texto seja fluido, para que seja um texto coeso, né? Então, essa é uma hipótese. A falta de vocabulário adequado é outro desafio, né? Eles têm um vocabulário, às vezes, mais limitado. E esse pode ser um fator que contribui para a dificuldade dos alunos, né? Então, identificar as substituições, às vezes é necessário que eles tenham um repertório, né? Lexal, a gente fala, né? De palavras variado, tá? Então, os alunos com vocabulário mais restrito podem não reconhecer essas substituições, tá? Pouca exposição a textos diversificados, né? Então, a gente tem uma questão aí, porque além de ter sido apresentada a questão da dificuldade e de reconhecer as substituições, tem a questão do gênero também, né? Então, a gente precisa apresentar uma diversidade, né, de textos com gêneros variados. Mas eu vou só jogando, né? Só apresentando? Não, eu vou apresentar, eu vou falar da estrutura desse texto, eu vou pedir para ele comparar um conto com um poema, um conto com uma tirinha, um poema com uma tirinha. Então, a gente precisa veicular dentro do espaço, né, da escola, uma diversidade textual para que o nosso aluno ele tenha aí, né? Ele seja exposto a textos, porque a gente só consegue diferenciar se a gente conhecer, né? E conhecer a estrutura, as características, né? E às vezes também falta de estratégias, né? Às vezes a gente não tem estratégias, a gente até tem, claro que tem,
né? Vocês têm um bom trabalho, mas não são as estratégias mais assertivas nesse sentido. Estou falando no sentido desse descritor, tá bom, pessoal? Às vezes precisa direcionar um pouquinho mais as atividades, né? E aí ir fazendo a mediação, vendo feedback com os alunos, enfim, tá? Bom, e a gente sabe, né, que o ensino da língua portuguesa no 4º ano, né, a gente está falando desse ano em especial, ele deve, né, e eu digo que em todos os anos, ele deve ser fundamentado em teorias que promovam o desenvolvimento integral das habilidades linguísticas das crianças, né? Então, pensar numa abordagem mais holística, essa palavra tem sido bem usada ultimamente, né? O que isso quer dizer, né? Integrando vários aspectos, pensando na integralidade do aluno, né? Integrando a leitura, a escrita, a oralidade, a análise linguística, enfim, né? E aí, o Vygotsky, né, que é uma referência para a gente na educação, na questão do letramento, né, da alfabetização e letramento. O letramento é o uso social, né, da nossa língua. Ele considera que a linguagem, como um fenômeno social e cultural. E né, gente? Eu também acredito nisso. Ele enfatiza que a aprendizagem ela é mediada socialmente, que no desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento cognitivo ele ocorre através da interação com quem? Com o meio, claro, e com os outros, e com seus pares, e com os professores. Então, a sala de aula ela deve ser, né, a escola deve ser um espaço de interação, né, de veiculação de ideias, de confronto no sentido de confronto de ideias, porque precisa confrontar para depois acomodar, enfim, tá? Nesse sentido, né, construindo aí e superando esses desafios que estão impostos em relação a esses 2 descritores, tá? E agora chegamos aqui, falei, né? Chegamos até aqui, esses são os resultados. E quais situações a gente pode propor para que eles avancem nesses 2 descritores e também pensando na aplicação, né, do simulado 2. Então, eu trago aí algumas situações didáticas para trocar com vocês. Até aqui, alguém tem alguma colocação antes de eu entrar nessa parte? Só trocar minha cadeira. Pode falar? Cris, quando você trouxe a questão da relação do texto, do pronome, né, dessa compreensão, a nossa última formação com a Valquíria Rigolon, acredito que a maioria dos professores estavam presentes, ela trouxe a ideia de ir associando por cor, né, de pegar, assim, quais são os personagens, ou quais, o que está falando, e você ir associando por cor. Então, toda vez, se a história tem um bezerro, toda vez que o pronome, ou toda vez que a ação tiver direcionada ao bezerro, a gente colorir mesmo, nessa atividade como fosse um grifar. E eu acredito que os professores tenham lembrado, porque casou muito com um dos assuntos do nosso último encontro presencial aqui. Ai, que legal. De manhã elas falaram isso, né? E aí, uma das sugestões que eu trago para você ver é bem semelhante, né? Eu nem estava no encontro, não sabia, mas é bem semelhante para a gente ver que, né, a gente tá no caminho. Deixa eu só trocar minha cadeira, que ela está descendo toda hora. Não tá bom isso. Melhorou. Bom, então vamos pensar sobre esse descritor, né? Mas muito obrigada, viu, por sua contribuição. Explorando a continuidade do texto, é a atividade, né? O que a gente pretende com essa atividade? Estabelecer relações entre as partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade e fluência do texto. O que a gente vai precisar? O texto impresso,
marcadores coloridos, né? Lápis de cor, canetinha, enfim, né? E folha de papel, lápis, caneta, enfim. Aí vocês vão distribuir os textos, né, para os alunos. Na realidade, pode ser até o texto do simulado, pode começar pelo texto do simulado passado, né? Ele pode ser o disparador e vocês podem fazer uma seletiva, né, de textos e dentro dessa seleção ter o texto do simulado, porque já é uma maneira de retomar, né, de fazer uma revisão do que aconteceu de uma forma mais tranquila, tá? E aí vai distribuir os textos para os alunos, eles vão ler ou em duplas, né? Quando a gente pensar na dupla, né, é legal a gente parar para pensar sempre na dupla do agrupamento produtivo, né? O agrupamento produtivo, a gente só tem que tomar cuidado que ele não pode ser muito distante. Ter um leitor fluente com aquele aluno que está começando na aquisição, né, da leitura, tá? Então, nesse sentido, nessa atividade, é legal que eles estejam em hipóteses de leitura bem próximas, tá? E aí, se fizerem dupla, eles vão ler o texto, né, em voz baixa, tal, vão fazer a primeira leitura. E aí, sim, após a leitura, vocês vão explicar para eles que eles irão identificar as palavras ou expressões que se repetem ou que estão sendo substituídas ao longo do texto. Então, toda vez que tiver uma repetição, vocês vão usar o azul, o amarelo, aí vocês podem, né, usar a criatividade de vocês, aí o que for mais adequado. E aí, eles fizeram isso, né? Dividir os alunos em pequenos grupos, como eu falei, ou duplas, e eles vão começar a fazer a marcação, né? E aí, depois a gente fez a marcação, a gente vai, é legal fazer em grupo, porque aí talvez vocês deem conta de fazer bem a revisão, né, nesse primeiro momento, tá? Aí vocês vão pedir para que eles discutam, né? Vai ter a discussão no grupo, por que eles marcaram, né? Por que eles consideram que ali é uma repetição? Porque vão ter equívocos, né, gente? Com certeza vão ter equívocos. Então, vejam que a partir do equívoco e do erro, a gente vai construindo os acertos, né? E aí, incentivar, né, a eles a pensar em como eles vão escolher, né, as repetições, né, e dando pistas para eles. É legal também, de repente, se vocês tiverem oportunidade, fazer a leitura desse conto, ou por vocês, pelo professor, ou pelo aluno que leia de forma mais fluente, né, que tenha mais leitura, uma leitura melhor, enfim. Aí depois, cada grupo deve apresentar, né, para a sala toda as marcações. E aí eles vão explicar por que eles marcaram, né, daquela forma e quais são as repetições, né? E aí chegar à conclusão de que eles marcaram as repetições e as repetições, elas acabam ajudando a manter, né, eles vão chegar a essa conclusão, a gente deseja que eles cheguem, a manter a continuidade do texto e tornar a leitura mais fluida, porque se ficar toda hora repetindo aquela mesma palavra, né, o pombo, a formiga, o texto não fica fluido e não fica coeso, né, não fica um texto bonito, né, de ser lido, enfim. E aí, aqui eu trago um exemplo, né, só para ilustrar, mas a gente já falou sobre. Então, vejam que a atividade é bem semelhante da atividade que foi sugerida, tá? Pela Valquíria. E aí, aqui está a discussão, né, que eu já falei sobre ela, né, de falar para eles, né, de levantar, de fazer essa provocação mesmo, né, de como as repetições ajudam a manter a continuidade do texto. Porque se a gente quer que eles produzam textos, né, então a gente precisa suplementar essa parte, começando pela leitura, começando de forma com que eles compreendam
essas repetições para que quando eles forem criar os textos autorais, eles usem a repetição com propriedade, tá? Então, é isso. Então, essa é a sugestão de atividade aqui para a gente dar conta aí desse descritor. Bom, antes da gente entrar nas atividades do bloco 2, eu vou entrar na plataforma para a gente olhar para as questões do simulado, tá, gente? Para vocês verem que, assim, não tem grande complexidade, né? Eles não tiveram grandes dificuldades, tá? Para mim, assim, são questões mais simples, né? Mas que eles não conseguiram compreender. Só para a gente olhar. E o que é interessante? Sempre fazer a retomada do simulado, né? De alguma maneira. Ou, né, introduzindo nas atividades diversificadas, que nem essa, né? Do explorando essa atividade que eu sugeri para vocês, né? Ou fazendo a revisão mesmo, aquela revisão mais tradicional, né? Pedir para que eles e orientá-los, né, gente, para a realização do simulado. Pedir para que eles leiam bem as respostas, né, as alternativas. Enfim, a Margarete levantou a mão. Sim, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Sempre os simulados que eu faço com a turma, ano passado, 5º ano, esse ano eu tô com 4º, a gente faz juntas, a gente pega, volta, vamos errar, por que a gente errou aqui? Daí sai uma aula explicando porque aí eles prestam atenção, eles já têm até a prática que eles adoram, porque, professora, jura? Aí a gente começa a ver onde errou, por que errou, prestar atenção, e daí sai uma aula, né? A habilidade, Sim. enfim, do que eles não perceberam, né? Enfim, essa questão do pronome, a gente entrou até agora, no finalzinho do primeiro bimestre, né? Aí eles já estão compreendendo mais a questão da repetição, a substituição, a que se refere. Então, a gente tem trabalhado bastante em relação a isso. É isso. Que bom, obrigada, viu, Margarete? Mas assim, o retomar o simulado, né, é bem interessante, porque eles revivem, e muitas vezes eles erram, não é nem por dificuldade, ou é por falta de atenção, ou é porque ficou em dúvida entre duas questões, e aí quando você retoma, você esclarece para o aluno, né? É como quando a gente faz um concurso, puxa, eu errei porque eu achei que era essa, mas eu não me atentei que essa aqui também poderia ser. Então, a gente dá oportunidade para que o aluno retome mesmo, né? Para que ele faça a revisão do simulado, do que foi trabalhado, né? É mais uma aula, e aí dá pano para manga mesmo, né? Bem bacana. Então, a gente vai... Antes da gente olhar aqui as questões, eu fui falando da atividade e esqueci não, tá certinho. Aqui vou parar essa apresentação e vou entrar na plataforma para a gente olhar o simulado, né, de língua portuguesa, que o livro do professor, que aqui tem, né, para a gente olhar as questões que eles tiveram dificuldade. Deixa eu ver se está aparecendo bem aqui. Tá.
Gente, o livro físico também, o material analógico também é bem legal, né? O livro do professor, ele é bem explicativo. Né? Então, isso ajuda bastante a vocês a usarem o material. Então, aqui o simulado 1, lembrando, né, quais foram as questões que eles mais tiveram dificuldade. Lembram aqui? Deixa eu só retomar. Questão 3, questão 8, que é relacionada ao descritor 2. A gente vai olhar só essa, tá? Porque por conta do nosso tempo. Apesar de que eu acho que dá tempo de olhar para todas. Vamos lá. Para todas que eles tiveram dificuldade. A 3 e a 8, que é do descritor 2. Deixa eu só aumentar aqui. A questão 3. Então, ó, vejam, o texto estava aqui, né? A fábula estava na primeira página. Então, eles tinham que ler a fábula, né? A formiga e a pomba. E aí, a partir dessa fábula, eles tinham que responder as questões de 2 a 5, né? Isso já dificulta um pouquinho para eles, né? Eles conseguirem conservar a informação daquele texto, porque eles ainda não têm esse hábito. Então, fazer essa leitura e responder 2, 3, 4 questões, né, sobre aquele texto. Então, de vocês também instruírem a eles, assim, a fazer a leitura novamente, né? O dia do simulado é um dia que, né, é legal organizar para fazer com tempo, né? Então, assim, leiam de novo, voltem, se for o caso, lê de novo, né? Lê mais uma vez para responder a pergunta 3, a pergunta 4 e assim sucessivamente, né? A gente sabe que é para eles fazerem o simulado sozinhos, só que a gente está falando de simulado, ainda não é a prova, né? Ainda não é a avaliação institucional, a gente está preparando o nosso aluno para essa avaliação. Então, a gente pode sim dar orientações, a gente não vai responder e fazer passo a passo, mas a gente pode sim criar estratégias de orientações para que eles tenham sucesso aí, né, para que eles consigam usar, de repente, essa estratégia lá na avaliação institucional. Né? Bom, então aqui a pergunta 3 era: a palavra em destaque no trecho subindo nele, a formiga salvou-se, se refere ao quê? Subindo nele quem? Na pomba, ao galho, ao caçador ou à árvore, né? Então, aqui, a resposta certa, né, era subindo aonde? No galho, né? Subindo ao galho. Então, vejam que aqui no livro, gente, também tem tudo explicadinho, até para vocês retomarem com eles, né? Qual era correta, qual era incorreta, por que essa é correta, por que a outra é incorreta. Então, tem tudo detalhado, né? Tem tudo detalhadinho aqui, ó, para vocês fazerem a revisão, tá? Então, o material, ele ajuda bastante também nesse sentido, tá? Então, era de grande complexidade? Não. Mas, de fato, eles ainda não conseguem identificar, né, os pronomes, as repetições. Então, é trabalhar mais um pouquinho com eles essas atividades, tá? Então, essa atividade aí da marcação colorida é uma boa pista. Depois, a gente falou da questão número 8. Vamos ver a questão número 8. Opa. A questão número 8. Então, a questão número 8, o texto está aqui, né? Que é uma notícia, que é um gênero textual notícia, tá? O texto está aqui, e aí a questão é: no trecho, de novo, no trecho, ela toma 5 ou 10 minutos da aula, a palavra destacada se refere a quem?
Quem é ela? Né? Um texto sobre meditação na escola, né? Técnica de meditação. Quem é ela? É a meditação, né? Então, qual é a resposta correta? É a resposta A. É a professora? Não. É a aluna? Não. É a meditação. Então, é bem semelhante, né? E aqui tem toda a explicação, ó, por que ela é correta, por que ela é incorreta, enfim. E aí, trabalhar atividades nesse sentido, né? Buscar textos nesse sentido, tá bom? E aí, depois, essas duas questões foi que eles foram piores, né? Que foi abaixo de 40%. Aí, a questão 7 e a 12, eles tiveram quase 52%, 51,85%, e que é identificar a finalidade de um texto. Então, tá até aqui, ó. A questão 7 tem a notícia, né? E a pergunta é: esse texto tem o objetivo de, né, dar notícia, informar, narrar ou divulgar. Então, eles tinham que saber, de fato, a função social desse texto. Tá? Então, aqui é trabalhar a diversidade textual, mostrar para eles, né, por meio... Hoje em dia a gente sabe que tá difícil, né? Jornal e tal, mas mostrar mesmo no dia que eles têm aí as atividades de Chromebook, enfim, tá? E a questão, qual é a outra questão? A questão 12. Questão 12. Também, gente, é função social. Vejam, tem um cartaz, e aí eles tinham que definir qual a intenção, né? Para que esse cartaz, a finalidade desse cartaz? Era para quê? Ele estava instruindo acerca de quê, né? Então, é isso, é usar, explicar para eles, né? O próprio simulado, a própria correção do simulado já é uma atividade potente, como a Margarete colocou, tá? Então, foram essas questões. Eu vou parar aqui e vou voltar para a nossa apresentação. Simulado 2, lição 6 a 10, né? Conto popular, poema, verbete de enciclopédia, notícia, texto de divulgação científica. Então, eu vou trazer aqui algumas sugestões, né, de atividades para vocês, para poder auxiliar, de repente. Eu peço já desculpa se de repente vocês já conhecem essas atividades que eu falo. A gente não reinventa a roda nas formações, a gente promove reflexão, né? Então, esse movimento, ele é bacana por isso, né? Um trazer, o outro falar o que fez. Olha, eu retomo o simulado dessa maneira, até porque a gente é uma rede, né? Vocês são uma rede, para que essas ideias circulem, e às vezes, opa, isso é tão simples, mas eu nunca pensei em fazer isso, tá? Eu nunca trago, gente, nada complexo, nada com complexidade, que o professor tenha que recortar, colar, porque como a gente falou no início, a maioria dobra, então a gente quer boas atividades, né? Atividades simples, mas com robustez, né? Pedagógica, com complexidade. Então, partindo, conto popular. Primeira coisa que a gente precisa, né? A gente apresenta um gênero, pensando no quarto ano, que a gente pensar que no primeiro, no segundo, eles tiveram contato também, já minimamente com alguns gêneros, né? Então, principalmente o conto, né? Às vezes mais conto de fadas, mas e o conto popular? Então, é a gente falar sobre as características desse gênero, né? Usar, né? De repente você usa esse conto, seleciona esse conto, e aí joga para eles analisarem. Será que esse conto, para fazer a comparação, será que esse conto é igual à notícia? Eles têm a mesma estrutura, né? Começo, meio e fim são iguais, têm a mesma intenção, fazer essa provocação. E aí apresentar a estrutura do conto para eles, né? É o que requer, o que faz o texto ser um conto? Quais as
características de um texto, o que faz um texto ser uma notícia, ser um texto instrucional, ser uma bula, enfim. Então, pensando no conto, a estrutura do conto, né? Eu trouxe para vocês verem essa estrutura. Então, o conto ele tem sempre a apresentação, né? Ele tem a introdução, né? Então, na introdução, nós temos a apresentação dos personagens. Quem são os personagens? Um menino, a menina, um velho, uma bruxa, uma onça, um sapo, enfim. O cenário, o que é o cenário? Essa parte do cenário. Onde o conto acontece, né? Descrever em que espaço, onde essa história acontece, né? E aí a situação inicial. Tudo isso faz parte da introdução. Estabelecer a situação inicial, apresentando o estado de normalidade antes do conflito, porque depois vem o conflito. Então, tem lá o conto, a estrutura do conto. Os meninos estavam com a família, não sei o quê, estavam sofrendo, tal. E aí o pai pediu para eles irem buscar plantinhas na floresta, enfim, né? E aí vem a parte do conflito. Aí a gente está no desenvolvimento, né? A hora do conflito, o que acontece? Tem um problema, tem um desafio, né? E aí, tudo isso é parte de um conto. Tem as ações e reações. Se eu tenho um conflito, eu tenho um desafio, né? Tem a ação e a reação. Aí tem o clímax do conto, que é um dos pontos altos, né? Tem o ponto de maior tensão na história, onde tem o conflito, né? É o ápice do conto, é o ápice da história, né? O momento decisivo que vai determinar o quê? O desfecho da narrativa, tá? E aí a gente parte para o desfecho, né? Que é a resolução do conflito e depois a situação final. Ou viveram felizes para sempre, ou morreram, ou isso, ou aquilo. Enfim. E aí, depois, na estrutura do conto, a gente tem os elementos adicionais. Ou o narrador, tem um narrador, né? Geralmente tem um narrador, às vezes está em terceira pessoa, ou o narrador pode ser onisciente, né? Enfim. Aí tem o tema, que é a ideia central, e o estilo, né? O estilo. Como que é essa maneira? Ela é contada, ela tem, né, ritmo, ela não tem, ela tem figura, enfim. Então, a estrutura de um conto, ela é essa, mas ela é flexível. Precisa ter tudo isso? Sim, precisa ter tudo isso, né? Então, a gente precisa analisar tudo isso, né, para propor aí que eles identifiquem esse gênero, tá? Então, a atividade que eu trago de sugestão, né, para vocês trabalharem aí, complementarem a atividade do livro, é reescrita de um conto. A gente costuma trabalhar com reescrita, né, de texto de memória no primeiro ano, depois faz a reescrita de um conto contado pelo professor, né, enfim. E aí chegamos aqui no quarto ano, mas reescrita, sim, reescrita. De que maneira? Né? De maneira mais aprofundada. Então, de novo, né, eu sugiro que eles trabalhem em grupo, em trios ou em duplas para realizar essa atividade, né? Então, vocês vão parar alguns contos, ou vocês podem pedir para que eles tragam de casa contos populares, porque o conto popular, ele tem, né, uma questão de característica cultural, né? Pedir para eles trazerem, ou pedir para eles escreverem em casa, dá como atividade de sala de aula invertida, né? Para eles pesquisarem contos, ou para que os pais contem, as famílias contem para eles um conto popular e eles registrem, enfim. Ou vocês mesmos selecionam os contos, tá? Bom, e aí vocês vão pedir, né, para que eles leiam esses contos. Eles podem, dentro desse conto, fazer aquela atividade de identificação, né, dos pronomes, das repetições, tá? Vejam como dá para a gente casar aí. E aí, fez essa parte, qual é a segunda parte?
Então, vocês vão pedir para eles fazerem a reescrita total desse conto no primeiro momento? Não, né? Eles vão fazer a reescrita do conto que eles trouxeram, que vocês selecionaram. Vocês podem instituir, um grupo vai fazer a reescrita do final, mas eu quero de uma forma bem criativa, saindo do convencional. O outro grupo vai fazer a reescrita, vai preservar o final e vai ter que fazer a reescrita do começo, mas ela tem que casar com o final, de forma o quê? Bem criativa, tá? Pode mudar personagem, pode adaptar, pode trazer para os dias atuais, enfim, tá? Então, eles vão fazer isso. E aí, eles vão apresentar, os grupos vão apresentar, vão fazer, né? Eles podem também dramatizar, vocês podem pedir para eles encenarem, enfim. Depois, todo mundo vai fazer o registro dos contos que foram produzidos pela sala, né? Então, todo mundo vai registrar no seu caderno, numa folha, enfim. Ou eu sugiro que eles registrem e vocês exponham, porque aí a gente está cumprindo a função social da escrita, né? Porque ele escreveu para alguém ler, né? Convida a sala do lado, convida uma colega ou a diretora, alguém para ler esses contos que eles inventaram, que eles criaram, reescreveram, o final ou o começo. E depois, gente, para aprimorar, vocês podem pedir para eles fazerem a reescrita desse conto total, tá? Então, vocês vão criar outros personagens, só que vocês vão seguir a estrutura, lembrando da estrutura. Tem que ter a apresentação, tem que ter o clímax, tem que ter o conflito, tá? E aí, a gente está permitindo, né, que, de forma processual, eles façam produções autorais, tá? E aí, por que eu falo da questão de fazer em dupla, grupo ou trio? Para vocês darem conta da revisão, né? Porque a revisão é importantíssima. Não adianta propor a produção textual e não fazer a revisão, né? Será que vocês seguiram a estrutura, conseguiram garantir os erros ortográficos e gramaticais? Então, a gente precisa trabalhar ortografia e gramática de forma maçante? Não, através da produção, né, de textos. Na hora que você for fazer a checagem, a recuperação, né, desses textos, a revisão, você consegue fazer com que eles estejam atentos às questões gramaticais e ortográficas, tá? Bom, e aí eu trago uma variação dessa atividade da reescrita do conto, que é, vocês podem tanto produzir cartões, quanto podem usar uma roleta digital, né? Aproveita lá o dia que vocês têm a tecnologia para fazer o uso da roleta digital. Eu criei uma roleta digital no WordWall. Então, está até criada, o link está aqui, vocês vão receber essa apresentação. Com as partes da estrutura de um conto. Então, como vocês vão fazer? Separem também a sala em grupos, e aí cada grupo, cada trio, enfim, vai ficar responsável por uma parte daquele conto. Então, vocês vão jogar uma temática, de repente, vamos criar o conto da cidade de Bertioga, o conto, sei lá, vejam aí uma temática que tem uma convergência, né? Que eles conheçam, de um assunto que eles conheçam. Então, vocês vão criar um conto. Então, o grupo A, o grupo tal vai ficar com a introdução, o grupo tal vai ficar com o desenvolvimento. E aí, já faz o sorteio, né? Que já vai ser um frenesi, eles adoram essa roletinha do WordWall, e aí propõe que eles façam, cada um faz a sua parte. Depois vocês vão reuni-los, né? Para juntar essas partes. E aí, será que vai estar coeso esse texto? Né? Será que vai estar coeso, vai ter coerência? Porque eles estão produzindo separados, com a mesma temática. E aí é um outro exercício também, né? De trazer a coesão a esse texto, tá bom? Então, assim, é uma atividade que ela dá para ela se prolongar, dá para criar uma sequência didática aqui, né? E aí, ao final, vocês vão fazer a revisão, vão criar os conectores, né?
pro conto, e aí depois, ao final, vai sair o conto da sala, e aí eles podem fazer, né, o registro, tal, no caderno, enfim, e convida sempre alguém para ler esse conto, porque esse conto vai ser autoral da sala de vocês, tá? Então, aqui, ó, vou ver se vai entrar. Deixa eu interromper aqui para mostrar para vocês a roleta. Se vocês, né, gostarem dessa sugestão de atividade e quiserem usar a roleta, tá? Tá à disposição. Ó, eu já fiz aqui, ó. Cenário, situação inicial, conflito. E aí, só apresentar para eles, enfim. Tá? E cada grupo vai ficar com a sua parte. Bom, então, para atividade de conta, eu acho que a gente deu conta, né? É um trocadilho. O outro gênero que está para o simulado 2 é verbete. Então, por que trabalhar verbete, né? Verbete de enciclopédia ou verbete de curiosidade, né? Para que a gente trabalha isso, né? Por que a gente trabalha? Para desenvolver habilidades de pesquisa, gente, né? Então, de pesquisa mesmo, de buscar explicações científicas, né? Explicações baseadas em estudos, né? E aí, questão da leitura e da compreensão de textos informativos. O verbete, ele é um texto que traz informação. É importante também salientar para eles, né, da intenção de cada texto. Então, a gente está trabalhando aí os gêneros, a diversidade de gêneros textuais, né? E aí amplia o vocabulário, né? Enfim. E aí eu trouxe no formato de um verbete. Você sabia que verbete é um gênero que se caracteriza por trazer informação inesperada, incomum ou surpreendente sobre determinado assunto, utilizando linguagem clara e objetiva? Serve para trazer curiosidade sobre algum assunto. E aí, né, curiosidade. O objetivo dessa atividade que eu vou propor a vocês é o quê? Né? Para desenvolver autonomia na leitura, né? Ler para se informar e comentar e selecionar informações. Então, é uma sequenciazinha didática, eles vão fazer a leitura de um texto informativo sobre determinado assunto. Vocês podem propor também que eles façam uma pesquisa, tá? No dia que eles têm a oportunidade de usar os Chromebooks. Então, que eles façam uma pesquisa sobre determinado assunto, que eles anotem, né? E que aí, a partir daí, eles vão criar o verbete de curiosidade ou de enciclopédia, tá? Por que meio? Será que o nosso aluno ele já tem competência, né? Ou ele já tem habilidade, competência ele tem. Ele já tem habilidade para criar esse texto? E qual é a estrutura de um verbete? É a mesma de um conto? Não, é diferente. Né? Então, o que a gente pode sugerir? Começando do mais simples até o mais complexo. Tá? Então, aqui é uma inspiração para que eles trabalhem a estrutura do verbete, tá? De enciclopédia. Então, de repente, você pega algum assunto, os animais em extinção. Vocês vão pesquisar para poder criar um verbete, tá? Então, eles vão buscar no Google a ilustração do animal, eles vão colocar o nome do animal, aqui são os aspectos que conterão no texto deles, né, no verbete. O nome, a alimentação, onde ele vive, o peso e o comprimento, se ele tem filhotes ou não, e uma curiosidade sobre ele. Então, ele fez aqui, ele fez esse levantamento, né? Esses são os aspectos que comporão o texto dele. A partir daqui, ele vai fazer o texto. Então, você sabia, ele criou o verbete, você sabia que a maior tartaruga marinha do mundo é a tartaruga de couro, também chamada de tartaruga gigante? Por quê? Porque ele fez uma pesquisa, né? Então, quem é o nome? É a tartaruga de couro, a tartaruga gigante, né?
que ela pode pesar cerca de 700 quilos, né? Então, ele buscou essa informação também. Que no Brasil é encontrada no Espírito Santo, onde ela vive, né? Qual o peso que ela tem? 700 quilos, está aqui, né? O peso e comprimento. Que somente as fêmeas saem da água, né? Então, é uma curiosidade sobre elas. Que assim que os filhotes nascem, elas correm para o mar. Então, tudo isso, ó, ele buscou a informação de forma simples, né, objetiva, e a partir daí ele usou os conectores para fazer o verbete, para fazer a produção textual, tá? E aí, aqui aprimorando um pouco mais a atividade, né, eles vão criar um verbete. Você pode dar um tema, né, ou pode ser livre, né, mas eles têm que pesquisar, eles têm que buscar, né, na ciência, na enciclopédia, essa tem que ter uma fundamentação, né? Tem que ter tem que ser uma pesquisa real, uma pesquisa científica. Título do verbete, o resumo. Escreva um resumo de 5 a 7 linhas sobre o que você aprendeu, sobre o que ele pesquisou. Se ele pesquisou sobre o motivo das chuvas, né? Palavras novas. Liste 5 novas palavras e seus significados dentro dessa pesquisa. Curiosidades sobre esse assunto. E faça um desenho, tá? Então, a partir daí, ele vai responder isso e aí ele vai criar um verbete de enciclopédia. Oi, Margarete, pode falar. Oi, atrapalhando de novo, Cristiane. Não, é que ano passado... Imagina, é participação. Os 500 anos faz um passeio do Barco Escola, né? Um projeto da secretaria. Então, montei uma ficha, para eles montarem uma ficha técnica sobre o caranguejo. Então, no passeio, eles foram fazendo a pesquisa com os próprios biólogos, que apresentavam o mangue, né? Que eles passeiam com um barco no mangue, e dentro de sala de aula a gente produziu o verbete. No passado, eles fizeram a ficha técnica, né? Cada característica, a cor do que se alimenta, na prática, e dentro de sala de aula a gente utilizou para eles fazer, né, a produção do verbete. Foi na prática mesmo, ano passado. Isso foi ano passado. Esse ano a gente vai entrar em verbete agora em segundo bimestre, no 4º ano. É isso. E é isso, né, Margarete? Não partiu de uma pesquisa, né? Partiu de uma vivência, né? Que tem mais significado ainda para o aluno, né? Então, eles vivenciaram, eles fizeram a pesquisa em loco, né? E aí eles criaram o texto, criaram o verbete, né? E com certeza saíram diversos verbetes, diversos você sabia aí com a sua turma. Bem legal mesmo, né? Se der para ser assim, né, gente, a partir de uma situação concreta, de uma vivência, melhor ainda, né? Mas se não der, vamos usar o que a gente tem aí, né? A ferramenta, a tecnologia, serviço, enfim, tá? Obrigada, Margarete. Não atrapalha, não. Você contribui sempre, pode ficar à vontade. Bom, e aí tem texto de divulgação científica. Nossa, mas no 4º ano, texto de divulgação científica, né? O nome, ele assusta um pouco, né? Na realidade, são textos que são produzidos pela ciência, né? Que são textos, na verdade, que têm uma confirmação de que aquilo existe, teve uma pesquisa acerca daquele assunto. Então, eu trago para vocês aqui, por exemplo, quando a gente faz o verbete, né, o verbete de enciclopédia, ele é um texto de divulgação científica, ele pode virar, ele não é ainda, ele é um verbete, porque ele é um texto curto, né? A gente pode usar um texto de divulgação científica para criar um verbete? Sim, né, porque a gente vai fazer a pesquisa apoiado na ciência, apoiado naquilo que já foi estudado, né, o verbete de enciclopédia. Então, eu posso fazer esse caminho inverso, eu estou trabalhando já com esse gênero, né, que é o texto de divulgação científica, é um texto que traz uma informação que já foi estudada,
né? Enfim. E aí, eu trouxe uma sugestão para vocês. Eu vou falar até um pouquinho, relatar um pouquinho essa experiência, a experiência que eu tive com o uso desse livro, tá? Eu tive uma sala de terceiro ano na ocasião, e era uma turma bem sabida, uma turma bem investigadora, tal. E aí eu fui na livraria e vi esse livro, né, Manual do Mundo. Não sei se vocês conhecem, eles têm um canal no YouTube, esse pessoal, a Mário Iberê. E aí eu vi esse livro, Dúvida Cruel, falei, nossa, eu acho que eu vou levar esse livro para trabalhar com a minha turma, essas questões de textos de investigação científica. Eles perguntam tanto, eles são tão curiosos, eu vou, né, instigá-los ainda mais. Então, esse livro, gente, ele foi criado, né, pelo pessoal do Manual do Mundo, já tem até a segunda versão. Eu trabalhei exatamente com essa versão aqui, com o amarelinho. A segunda versão é o verdinho. Então, ele tem 80 dúvidas cruéis, escolhidas a partir de sugestões enviadas pelos seguidores. Então, eles reuniram, né, essa coletânea, e aí eles fizeram, né, a dúvida e a resposta com informações científicas de qualidade, né, só que de um jeito, de uma linguagem que dialoga com os alunos do Fundamental 1. Né? E aí ele, de forma atraente, divertida. Então, o que eu fiz? Na minha rotina, eu coloquei o Dúvida Cruel. Então, todo dia na minha rotina tinha leitura, tal, tinha o momento da Dúvida Cruel. Então, eu escolhia, ou eles escolhiam, a Dúvida Cruel, né, que é uma pergunta, e aí depois vem a explicação. E aí, foram tantas descobertas naquele ano que isso virou um projeto, né? Então, a gente registrava a Dúvida Cruel, cada um registrava da sua maneira a partir da explicação que o livro trazia. Então, a gente tinha uma coletânea das nossas dúvidas. Eles levantavam dúvidas que eu tinha que trazer a resposta, né? E algumas eu jogava para eles trazerem a resposta, dava como atividade para fazer em casa. E aí, depois a gente passou para a parte das experiências. Então, eu lembro que uma das experiências, uma das perguntas que eles me fizeram é: por que a água sanitária descolore a roupa, mancha a roupa? Então, a gente pesquisou, a gente teve a resposta e a gente fez a experiência, né? Então, vejam, a gente foi para a parte da ciência, da investigação, né? Foi muito legal, gente. Esse livro, ele é muito bacana para trabalhar exatamente tanto o contato, né, com texto de investigação científica, quanto a produção, tá? Então, ele falava da aurora boreal, por que a pipoca estoura, porque, nossa, as dúvidas aquelas mais inusitadas, que são de criança mesmo, e aí eles respondem com embasamento científico. É muito legal. Então, fica a dica aí para vocês, né? Essa sugestão de trabalho aí para trabalhar o texto de divulgação científica. Pode falar, querida. Cris, eu vou pedir licença para ser um pouquinho deselegante, mas eu estou um pouco preocupada com o nosso horário, porque a gente já entrou na última hora e a gente ainda precisa olhar para a matemática. Não, mas pode ficar tranquila, pode até 5 horas. Os nossos pros acabam ficando um pouquinho mais cansados por já terem trabalhado, mas é tudo muito, assim, dá vontade de ficar, né, por vários momentos na língua portuguesa. Mas então tá bom. Não, mas pode ficar tranquila que de manhã eu fiz em 2 horas a matemática e a língua portuguesa. Eu cumpri direitinho, tá bom? É até às 17, não é o nosso horário? Isso. Tá bom. Bom, e chegamos em matemática, né? Você vê, a gente tem aí 50 minutos para trabalhar a matemática. É que o começo eu faço, né, a contextualização, faço a leitura e entro na matemática. Mas eu programei exatamente 1 hora para português, introdução em português e 1 hora para matemática, tá? Bom, mas nas próximas eu posso fazer mais compilada a formação, para mim não tem problema,
Não tem problema, porque quando eles me passam o horário, eu preparo o material para 2 horas, né? Então, mas a próxima pode deixar que eu vou reduzir. Bom, gente, vamos para a matemática. Então, a gente teve da lição 1 à lição 5, número e sistema de numeração decimal. Lição 2, números e sequência numérica. 3, figuras geométricas. 4, situações de adição e subtração. E aí, 5, mais adição e mais subtração. Então, a gente vai olhar para os resultados quantitativos, né? 1.057 alunos, 106 ausentes, 951 participaram do simulado, e aí 99,55% de respostas, 64,88% de acertos, isso é muito bom, né? E 35,12% de erros, tá? Então, a gente aqui também está em equilíbrio. Aqui, o nosso gráfico, né? A gente também foram 14 questões no simulado 1, né? Cada questão, um descritor, os descritores eles também se repetem. E aqui a gente vê prevalecendo o verde, né? Claro que em algumas questões a gente tem aí um meio a meio, né? Na questão 3, está metade verde, metade vermelho. Aqui a gente tem um ponto de atenção. Na questão 5, a gente também tem ponto de atenção, né? E na questão 14, né? Na questão 10 e na questão 14. E aí a gente vai olhar os detalhes, né? A gente tem 3 descritores com grau maior de domínio, né? Que é o descritor 14, o 2 e o 13. E a gente tem 2 com grau menor de domínio, tá? Então, a gente tem aqui a habilidade que está como prioridade, né? É o descritor 16, tá bom? E aí, o que ele fala, né? O que ele fala? Aqui a gente está tudo bem, né? São as questões que é só complementar, né? Questão 1, 13, né? Então, aqui a gente não tem problemas, né? Tá tudo acima de 60%. Aí, aqui, né, que a gente vai olhar com cuidado, a gente tem a questão 3, a questão 5, a 6 e a 14 estão com nível de prioridade para retomar, tá? Então, a gente precisa olhar para essas questões e ver o que aconteceu, né? Por que tem que retomar? Quais são os descritores? Então, o descritor, o 16, né, que é do eixo 3, que é no... Ambas as questões estão no tópico 3, que é o números e operações, né? E aí, com a habilidade 16, a questão 3 e a 5, e a 19, a questão 6 e 14, tá? Então, aqui, o descritor 16, reconhecer a composição e a decomposição de números naturais em sua forma polinominal, tá? Então, aqui é composição e decomposição numérica. Lá no simulado, as questões... foram 2 questões que eles tiveram dificuldade, né? Que eram de decomposição, né? Só que não era decomposição simples, era a decomposição que tinha adição e multiplicação. Então, teve mais complexidade e eles tiveram dúvida. E aí, depois aqui, o descritor 19, ele fala da resolução de problemas, tá? A resolução de problemas, ela está estreitamente ligada, né, à questão de interpretação. Muitas vezes não é a operação, não é o algoritmo. O problema não está no algoritmo. O problema, ele está na interpretação. O que está pedindo esse problema? Eu consegui interpretar? Então, vocês vão ver que esses são os problemas que foram apresentados no simulado, tá? Então, olhando aqui, ó, as questões matemática aqui, vocês vão ver que aqui
Aqui, ó. É a questão 3. Qual é o número... Deixa eu só aumentar um pouquinho. Qual é o número que pode ser escrito com 5 vezes 100, mais 9, mais 10, mais 4 vezes 1. Então, era uma decomposição que não era muito simples, né? Como eu falei, envolveu multiplicação e envolveu adição. Então, eles tiveram dificuldade. Talvez isso não tenha sido superado, porque eles estão no simulado 1, né? Então, a próxima questão, que é a questão 5, é a mesma coisa, era a decomposição do número 347, tá? Então, aqui a gente tem nesse descritor essa dificuldade. Aí, a gente vai para a questão do descritor 19, que eles também tiveram dificuldade, a 6 e a 14, que são problemas, tá? Resolução de problemas. Então, aqui, a 6... né? Era um problema até que simples, mas que provavelmente eles não conseguiram interpretar. Por isso, né, eu falo mais uma vez da importância de retomar, né? De fazer a correção do simulado depois com eles, né? Porque às vezes não é uma dificuldade real, foi uma dificuldade de interpretação. Puxa, Pro, não pensei nisso, eu entendi de outra maneira. E aí, a partir desse erro, a gente consegue fazer com que eles avancem, tá? E a questão 14... A questão 14 é a mesma coisa, né? Que é a do álbum de figurinhas. Que aí é uma operação que é simples, né? Tinha que fazer uma subtração, e aí eu acho que foi esbarrado mais no campo da compreensão do que da própria operação, tá? Então, o descritor, ele fala exatamente isso, né? Resolver problema com números naturais envolvendo diferentes significados. Mas eu ouso dizer que a dificuldade deles deve ter sido mais na interpretação do que no problema em si, tá? E aí chegamos até aqui, né? Vimos os resultados. Parabéns também, de novo, professores, porque a gente tem uma predominância aí do verde, né? De um mar verde, de bons resultados, de mais de 60% de acertos, quase 70%, né? Então, a gente só tem esses dois descritores para a gente parar e olhar para eles. E aí, se a gente for falar de composição e decomposição, pessoal, não tem como deixar de falar nas boas e velhas fichas escalonadas, né? Então, assim, puxa, mas isso daí é ultrapassado, Cris. Não é. Eu digo que, assim, é uma das atividades, né, que aí consolidadas para trabalhar no ensino fundamental, que mais surte efeito. O material dourado, trabalhando junto com isso, tem aí, né, algumas discussões acerca do material dourado, de que ele está superado e tal, mas eu ainda acredito, tá, pessoal? Eu ainda acredito. Você trabalhar uma ficha escalonada bem trabalhada, né? Trabalhar com material dourado para que eles trabalhem esse concreto, porque muitas vezes ainda não abstraíram, eles não conseguiram compreender ainda, né? Esse sistema de numeração decimal, que, né, essas trocas, às vezes eles não conseguiram compreender a troca. Quem dirá a decomposição colocando junto com a multiplicação, né? Então, a gente precisa, às vezes, dar um passo atrás para dar 10 à frente. Porque senão o aluno vai com essa dificuldade, vai com essa defasagem, e aí não consegue mais recuperar. Então, voltem lá nas fichinhas escalonadas, se é que vocês já não estão trabalhando ou não trabalharam, porque esse descritor a gente tem ponto de atenção, tá? Então, voltem com as fichinhas escalonadas, voltem no stop da decomposição. Conhecem o stop da decomposição? É uma atividade que é bem fácil, é bem lúdica, né? Eu levei até como sugestão de atividade o ano passado, e eu trago de novo porque é uma atividade simples, é uma atividade, né, que surte efeito, a mesma coisa que a ficha escalonada.
Então, eu posso fazer, né, um momento de ludicidade, colocar esse stop pedindo para que eles usem inicialmente só a adição e depois vai, né, implementando a multiplicação. Né? Então, o stop é a mesma regra do stop, você mostra o número, de preferência você começa, né, com um grau de dificuldade menor, você começa com as dezenas, vai para centenas, né, e depois vai para o milhar, né, que eles já estão no 4º ano. E aí, o que eles têm que fazer no stop da decomposição? Eles têm que criar, durante o tempo que você marcar, você vai usar um cronômetro, maior número de possibilidades de decompor aquele número. E aí ganha quem conseguir fazer mais opções, tá? Então, o que a gente está trabalhando com isso? A flexibilidade numérica, né? Porque quando a gente pensa em decompor os números, né, a gente contribui para que o aluno expanda a sua mentalidade matemática, para que o aluno construa aquele número de várias formas, para que ele acomode, para que ele compreenda essa troca. Que 500 são 5 centenas, né? Que 100, né, são 10, né, dezenas. Então, essa troca, eles precisam, às vezes, vivenciar isso mais, apesar de estarem no 4º ano, para eles poderem avançar, tá? E aí, né, Piaget já falava disso, né? Eu trago aí, né, para começo de conversa, falando um pouquinho, Piaget de Constance Camille, que a Constance Camille ela é discípula de Piaget, né? Piaget nos deixou lá em 80, ele já deixou esse legado. A Constance Camille, em 22, e deixou esse legado, né? De falar dessa abordagem matemática, pensando a matemática como uma ciência viva, né? Humana, o aluno precisa vivenciar, ele precisa buscar sentido, né, nessas atividades, né? Ele precisa ter um pensamento crítico, ele precisa ter criatividade, a gente precisa usar situações, problema do dia a dia, né? Para que ele entenda essa matemática, para que essa matemática ela fique suave, né? Porque a gente sabe que vai aumentando a dificuldade, mas a gente tem que tentar aí colocar atividades de forma contextualizada, atividades significativas, né? Para que haja, de fato, uma aprendizagem, né, duradoura, eficaz. Bom, e aí, seguindo para o simulado 2, a gente vai ter das lições 6 à lição 10, que é situação de multiplicação, mais multiplicação, situação de divisão, mais divisão e figuras geométricas planas. Então, o que está mais tranquilo nesse bloco são as figuras geométricas. Vejam que se lá eles já tiveram um pouquinho de dificuldade, né, na decomposição que envolveu multiplicação, né, a gente tem que prestar atenção e tentar trabalhar bem essa situação de multiplicação e divisão. E aí tem uma questão, né, pessoal? Eu não vou falar sobre isso aqui, porque não é o meu papel, cada um tem um método, cada rede tem um método, né? Na questão de como eu trabalho essa multiplicação. Né? O importante é que meu aluno compreenda esse processo, o que é multiplicar e o que é dividir, né? Eu vou usar a tabuada, eles já usam a tabuada, a gente sabe que a tabuada ela existe, né? A gente não vai queimar as tabuadas, fazer a queima das tabuadas. Há professores que usam a tabuada de uma forma bem bacana, né? Só que o nosso aluno ele precisa ter esse suporte, né? Ele vai ter lá a cartelinha de tabuada, ele precisa decorar, não precisa ser que nem na nossa época, né? Que a gente tinha chamada oral de tabuada. Mas ele pode ter sim um suporte para trabalhar a multiplicação e a divisão. Mas antes de tudo, ele precisa compreender esse processo, tá? E aí eu trago uma atividade pensando nisso, né, na multiplicação e na divisão. Como eu falei para o pessoal da manhã, eu repito para vocês. Depois eu vou mandar. É a Rosângela que está aí agora? Tudo bem, Rô? Aí depois eu vou mandar. Tá bom. Eu vou mandar o impresso, tá, Rô? Junto com o material, se Perfeito. eles quiserem realizar essa atividade. Então, o que a gente precisa? Desenhos, cola, tesoura. Como que a gente vai executar? Divide a classe em grupos,
né, de pelo menos 3 crianças cada grupo. Identifica os grupos por cor, nome, como vocês quiserem. E vocês vão entregar os barcos, tá? Tem o impresso dos barcos. E aí, cada grupo vai receber um número diferente de barcos, pensando nos múltiplos de 2, múltiplos de 3, de 4, de 5, enfim. Depois que eles receberem os barcos, eles vão receber também os outros elementos, que tem os salva-vidas, né? Os marinheiros e as boias, que eles vão recortar para montar o barquinho deles. E essa atividade, gente, ela tem muita convergência com língua portuguesa, por quê? Vocês têm que criar uma narrativa, tá? Então, eles vão ter o barco, vocês vão contando a história, né? Esse barco, ele é movido pelo vento. Vejam que dá para trabalhar o texto de investigação científica, né? Pedir para eles investigarem, né? Como que os barcos à vela se movimentam. Fazer essa pesquisa, criar o verbete. Vejam como dá para trabalhar o português e a matemática bem unificados. Então, esse barco ele é movido pelo vento. Portanto, ele precisa de 3 velas para se mover. E aí, eles vão montar os barcos, né, de forma que todos possam ir ao mar. Então, se eu tenho 2 barcos, quantas velas eu vou ter? Quantas velas cada barco? 3. Eu vou ter que fazer uma multiplicação, né? Montou. Então, isso tudo, né, a gente sabe que eles estão fazendo a multiplicação, mas eles estão vivenciando, né? E aí, beleza. Aí, depois disso, a gente vai falar. Mas é obrigatório que todos os barcos tenham 2 boias, salva-vidas, né? E 4 marinheiros. Já é outra operação. E aí a gente pode ir incluindo elementos, né, para essa fragata, enfim, a gente pode ir criando uma narrativa, colocando tripulantes, colocando para que eles possam ir fazendo as operações, né? Mesmo que inconsciente. E aí a gente vai fazendo a mediação, né? Durante a realização da atividade. Então, aqui, desse lado, estão as perguntas que eu vou fazer, que vocês vão fazer para eles. E aqui, a expectativa. O que vocês estão... qual a intenção de vocês com essas perguntas? Se 2 barcos da sua fragata afundasse, quantas boias, velas e marinheiros restariam, né? Então, quem tem 4 barcos vai ter que pensar. E você vai registrando. É legal registrar na lousa, né, as ideias, as hipóteses de cada grupo, tá? E aí, depois, o grupo que tem mais barcos tem mais velas ou mais o grupo que tem o menor número de barcos, né? Então, o que a gente vai provocar, né? Resolver problemas de multiplicação ou de divisão por 2, 3, 4 ou 5, envolvendo números naturais com significados de formação de grupos iguais ou proporcionalidade. Tá? Gente, essa atividade, se a gente tiver, né, quando vocês fizerem, se vocês quiserem fazer, né, quando eu mandar a atividade, eu vou mandar toda a orientação. É muito legal. Eu aprendi essa atividade numa oficina de alfabetização matemática, né? E eu achei fantástica. Nós vivenciamos essa atividade na oficina, tá? Então, eu decidi trazer para vocês, que eu acho que ela é bem legal para trabalhar a questão da multiplicação e da divisão, né? E colocando ludicidade. E aí, eu trago também um caça ao tesouro matemático, pensando naquele descritor 19 que eles tiveram dificuldade com a resolução de problemas e pensando na multiplicação e divisão. Então, a regra é de um caça ao tesouro, né, tradicional. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar vários envelopes, vão pegar vários envelopes, coloridos ou não, e dentro de cada envelope, vocês vão colocar um problema. Vocês podem até usar o probleminha que caiu no simulado. Um dos problemas pode ser o do simulado, que é uma forma de fazer uma revisão, né, daquele problema, uma forma não muito convencional. Você está revisando, eles estão revivendo, né, porque depois vocês vai ter a hora que eles vão se reunir para discutir essas ideias. Então,
caça ao tesouro. Então, primeiro envelope, né? Então, se a gente tiver 3 grupos, 3 cores diferentes, ganha o grupo que chegar ao tesouro mais rápido, né? A regra normal de caça ao tesouro. Então, dentro de cada envelope tem um probleminha para resolver. Eles vão resolver, vão ler o problema, interpretar, fazer a operação, tal. Resolveu? Eles ganham a pista para o próxima. Eles ganham a cartinha com a próxima pista. Então, eles vão chegar na próxima pista. Na próxima pista vai ter um outro problema. Então, eles vão ter que resolver aquele outro problema e assim sucessivamente, até que o último problema, ele vai dar a pista de onde está o tesouro. Né? Então, eles vão achar o tesouro. Então, vejam, a gente vai trabalhar as operações, a interpretação, a resolução de problemas por meio de uma atividade que não demanda muito, que é um caça ao tesouro. Claro que vai demandar um espaço, um pátio, uma organização nesse sentido, tá? E aí, depois, na hora que vai para a classe, eles vão fazer a discussão, ver como é que foi, né? Se fizeram... Vocês vão acompanhando, claro, fazendo a mediação. Vocês já vão ter o resultado daquele problema, né? Dos probleminhas que vocês selecionaram, tá? Tenho o bingo matemático. O bingo, né? Uma atividade bem tradicional que a gente trabalha primeiro ano, segundo ano, terceiro, enfim, que tem outra intenção. Esse aqui é o bingo das operações. Então, vocês vão criar as cartelas. De repente, vocês estão trabalhando, não sei como vocês trabalham, se vocês trabalham começando por múltiplos de 2, de 3, de 4, se vocês trabalham tudo junto, enfim. Mas isso é independente, tá? Então, vocês vão criar as cartelinhas com os resultados. E aí, essa atividade é bem, né? A gente já usou bastante, mas ela dá resultado, tá? Então, é legal fazer com agrupamento produtivo, né? Com hipóteses matemáticas próximas. E aí, eles vão ter o suporte, a folhinha para ir anotando. E aí, vocês vão mostrar a operação. Por exemplo, 9 vezes 6. Então, eles vão ter que fazer a operação e aí marcar. E ganha quem preencher a cartela primeiro, né? Claro que vão ter equívocos aqui, eles vão marcar errado, vão marcar errado, mas vocês vão, né, legal, e circulando pela classe para ir vendo se eles estão marcando certo, né? Se eles estão fazendo a operação certa. E aí pode perguntar para eles, quanto que deu o resultado? Tanto, quem tem? Marca na cartela, enfim. E aí, gente, aquilo que eu falei, né? A multiplicação e a divisão, né? Ainda que a gente use a tabuada de forma convencional, a tabuada de forma contextualizada, é importante a gente buscar uma estratégia, né? Para que eles tenham contato aí com esse suporte, né? Dos múltiplos de 2, os múltiplos de 3, de 4, e que eles vivenciem, né? É importante vivenciar. Essa atividade do barquinho que eu mostrei para vocês, possa ser que, assim, aqui eu falando, vocês não tenham a impressão da potência dessa atividade, mas é uma atividade muito legal e muito potente e que dá para promover uma reflexão, assim, sensacional, tá? Não é porque eu que estou apresentando, não, eu vivenciei essa atividade e a gente fez análise dessa atividade e ela é bem bacana. Bom, e aí eu trago aqui, né, algumas referências, vocês já devem conhecer, claro, todo mundo conhece o WordWall, né, que ele é um site que tem muitas atividades boas, ele é um site que permite que vocês construam. Se vocês jogarem lá o Descritor 19, Descritor 2, vão aparecer atividades. Só tomem cuidado que são atividades que são feitas por uma comunidade aberta, né? Vocês mesmos podem fazer e jogar na comunidade. E às vezes tem atividade que tem equívoco, tá? O site Ensinando Matemática, é legal. O Brincando com a Ariê, que tem português e matemática. O WordWall, ele tem tudo. E o Escola Games, tá? Então, esses são sites que são interessantes, né, para trabalhar matemática. Fora a plataforma Khan Academy, também é bem legal. Eu não vou falar muito sobre ela, porque faz tempo que eu não entro, eu não sei como ela está, tá? Mas no próximo encontro, eu vou trazer mais sugestões para vocês
de sites, né, para que vocês possam usar aí no dia que vocês têm atividade no Chromebook, tá? Bom, e aí chegamos ao final, né? Eu trago as considerações finais, primeiro agradecendo, pedindo desculpa se de repente eu me estendi, mas o horário que me foi passado foi das 2h30 às 5h, então eu preparei atividades, né, para esse horário. Depois, Rô, se tiver algum ajuste, alguma coisa, tá? Se eu me prolonguei. Eu acho que não dá para a gente propor uma formação rasa, né? Cris, não tem problema, Cris. A gente vai adequando, vai adaptando, não esquenta não, tá bom? Tá. A gente vai conversar em equipe, que agora, hoje, acabam todas as primeiras devolutivas, e vamos assinalar os pontos positivos, os negativos, e vamos conversar com vocês também, tá bom? Fique tranquila, assim, em relação a isso. E ao horário, a nossa convocação é 2h30 mesmo. Aí a gente vai fazer uns ajustes aí, porque fica pesado no online 2h30, né? E aí, então, a gente vai fazer um ajuste em equipe, e aí a gente repassa para vocês, fica tranquila, tá bom? Tá bom. Não tem problema nenhum, tá? Fique tranquila. Não, tá joia, fiquei meio assim, porque eu fiz lá do 2º ano e foi, né, foi nessa pegada mesmo. E fiz de manhã também, foi na mesma pegada. Sim. Né? E assim, eu cumpri o horário, tanto de português quanto de matemática, eu dividi tanto que, se você ver de manhã, foi a mesma apresentação, eu não pulei nada, não corri com nada. Não, sem problema, fique tranquila, a gente vai ajustar para todos os lados, tá bom? Tá bom, Rô, obrigada e desculpa, gente. Imagina. Eu agradeço muito, né, a participação, a Margarete aí, que se colocou, obrigada, Margarete, né? Agradeço a oportunidade. E aí eu termino com Paulo Freire, que é bem isso mesmo, né? Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo, né? Todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa, por isso aprendemos sempre. E é isso, né? A gente vai aprendendo, né? Nós não somos detentores de saber. De fato, o online, ele demanda mais. Você imagina essa formação se fosse presencial, né? A movimentação, mas a gente sabe que esse formato ele também atende, né? É só a gente ajustar a mesma questão do tempo e aí ver o perfil que vocês querem, tá? É isso. E aí a gente definindo, a gente vai conversar, volta a conversar com vocês e marcamos a próxima. Fica tranquila, tá bom? Tá, joia. Eu vou colocar só agora no chat rapidinho. Pode colocar a pesquisa, né? O link da pesquisa. Tá. Isso. Eu vou deixar um pouquinho aqui ainda. E aí, para o pessoal pegar o link, sem problema. A gente queria participar de todas, mas não dá. Não dá, né, Rô? Não dá. Esse ano tá, ó. Aqui, para mim, se fosse presencial, acho que eu nem ia conseguir. Para nós também tá bem apertado. Tá. Bem apertado. Bom, gente. Um bom descanso para vocês aí, né? Amanhã tem mais trabalho. Enfim, Rô, um beijão para você aí. Para você também, Cris. Eu esqueci o nome da colega que estava. Imagina. Eu falei mais contundente. Assim, professora Natália, sem problemas. Eu fiquei assustada, que eu falei, nossa, ninguém tinha falado nada até agora, né? Enfim, tá bom? Tá Mas joia. Estamos juntos aí. Brigadão, viu, Rô? Um beijão. Eu que agradeço.